Meus queridos e amados irmãos, este que vos fala é o presbítero José Ribamar e nós estamos unidos e reunidos para mais uma Escola Bíblica Dominical online. Nesta oportunidade, esse programa ele é uma produção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Tempo Central em Tianguá. E lembrando aos irmãos que por conta da pandemia não podemos estar reunidos no nosso templo para estudarmos a nossa revista desse terceiro trimestre de 2020. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, igreja esta que é presidida pelo nosso pastor Silas de Souza Cabral. Amados irmãos, nós iremos nessa oportunidade estudar a lição de número 9. Nós estamos estudando a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. O comentarista da nossa revista é o pastor Eurico Bergstein. Nós iremos estudar nessa oportunidade a lição de número 9. A lição de número 9 tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso texto áureo encontra-se em Romanos, no capítulo 8, versículo de número 37. E nos diz assim o texto bíblico: Mas, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8 e 37. A nossa verdade prática nos diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrindo que Ele é muito maior do que os obstáculos que encontramos. Aí está a nossa verdade prática. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Neemias, no capítulo de número 4, versículo do 8 ao 20, e em 1 João 4 e 4, e o verso 5. Nos diz assim a palavra de Deus: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que, de todos os lugares, tornavam a nós. Verso de número 13. Pelo que pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos lugares altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que,
ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado conselhos deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, e os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás deles, a casa de Judá. Verso 17. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E os que tocavam trombeta estavam junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Nos lugares onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus, e já sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Meus queridos e amados irmãos, vamos orar por esta palavra, agradecendo a Deus pela leitura da sua palavra. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Deus bendito e amado, pela oportunidade, ó Pai, de lermos, Senhor, a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem concedido para a sua igreja. Continua, Deus, a abençoar cada um dos teus servos. Continua, Senhor, a abençoar, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, militando, Senhor, na tua obra. Aos pastores, evangelistas, aos missionários, todos aqueles, ó Pai, que se empenham, ó Pai, dia a dia em testemunhar a respeito do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus de eterna bondade, abençoa a tua igreja, repreende todas as enfermidades, ó Deus. Repreende, Senhor, as enfermidades dos teus filhos, ó Pai, que estão enfermos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em seus lares, ó Pai, no isolamento social. Tu és, Senhor, poderoso para restabelecer a saúde física, mental, psicológica e espiritual de cada um. Tu és aquele, Senhor, que edifica vidas. Ó Deus eterno, por isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós iremos estudar a lição de número 9. Esta lição tem como título Como vencer as oposições à obra de Deus. A obra de Deus, ela enfrenta oposições desde o início. O inimigo, ele tem como a sua missão principal destruir aquilo que Deus fez. Aconteceu assim no Jardim do Éden, quando ele se manifestou ali para Eva e desencadeou o pecado para toda a raça humana. Desde então, ele tem perseguido a obra de Deus. Ele tem perseguido o povo de Deus. E não é diferente nos nossos dias. Os inimigos da obra de Deus podem surgir de vários pontos. Podem ser inimigos internos, aqueles que se desviaram da sã doutrina. Podem ser inimigos externos, como as leis injustas, governantes injustos, governos opressores. Há muitos inimigos. E também poderá ser inimigo espiritual. Inimigo espiritual. E todos esses ataques que a igreja
recebe, eles têm uma origem. Eles têm uma origem. Há uma origem espiritual. Há algo espiritual por detrás. Nós não somos daquele tipo de pessoa que espiritualiza-se tudo. Mas existem certas questões bíblicas, certos fatos que ocorrem, que podemos facilmente discernir como sendo uma obra do inimigo das nossas almas. O nosso objetivo geral é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. Os objetivos específicos, nós vamos ressaltar aqui no primeiro ponto, que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Nós vamos aprender a identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E na última parte da nossa lição, nós iremos destacar quais as armas espirituais que Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. A nossa introdução, meus queridos e amados irmãos, nos diz que os samaritanos e outros povos que habitavam aquela região, eles eram até, de certa forma, inimigos uns dos outros. Mas quando eles viram o progresso da obra de Neemias, porque quando Neemias chegou a Jerusalém, ele teve que passar por outros lugares. E ele levava carta do rei. E apresentou aquela carta. E aqueles governantes já sabiam do propósito de Neemias ir a Jerusalém. Já sabiam. Então eles, de imediato, já se combinaram para barrar aquela obra que Neemias intentava fazer em seu coração, ou seja, naquela cidade, assim como Deus colocara em seu coração. Então esses inimigos, que já eram inimigos lá na própria região onde moravam, agora eles estão unidos. Eles estão unidos. E nós vamos observar que o inimigo, ele se une para juntar forças contra o povo de Deus. Então, nesta lição estudaremos, nós iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra de Deus. A nação judaica, ela foi grandemente perseguida. Ela foi grandemente perseguida porque a Bíblia menciona o Salvador. E o Salvador estava previsto para nascer da descendência de Davi. A descendência de Davi são o povo judeu. Davi é um judeu. Então a nação inteira judaica, ela foi severamente atacada durante muitos anos. Muitos anos. Então nós observamos ali o episódio que aconteceu ali no Egito, mas a mão de Deus tirou aquele povo ali do Egito. Ao adentrarem na terra prometida, encontraram vários obstáculos. Obstáculos externos e obstáculos também internos. Porque o próprio povo se corrompia. O próprio povo se corrompia. E o que Deus está fazendo agora
limpando a corrupção do povo. Quando o povo foi levado para a Babilônia, Deus estava curando-os da idolatria. Ao retornarem para a cidade de Jerusalém, o povo encontrou agora opositores. Nós estudamos já os opositores internos e agora nós vamos retornar aos opositores externos. São aqueles povos que habitavam aquela região. E eles perseguiam. E ao longo dos anos, Israel sofreu várias perseguições. A última e grande perseguição foi agora no século XIX, quando nós vimos que o antissemitismo ele tornou-se, podemos dizer assim, uma marca do governo alemão, e nós podemos enumerar inúmeras atrocidades cometidas pelo Adolf Hitler contra os judeus. Então, ao longo dos anos, esse povo, eles foram perseguidos. Mas, na nossa leitura de hoje, na nossa lição de hoje, nós vamos aprender um pouco dessa perseguição que aconteceu após o retorno para a cidade de Jerusalém, o retorno da Babilônia. O nosso ponto central aqui diz que jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas coisas vão se levantar contra os servos do Senhor. Já se levantaram contra os servos do Senhor do passado. Contra o próprio Senhor Jesus. O inimigo se levantou contra ele, acusando de várias coisas, de mentiras. E não será diferente também com os servos de Deus. Percebemos aqui que muitas coisas vão se levantar para tentar abalar a minha e a sua fé. Mas devemos manter a cabeça erguida e não nos deixarmos abalarmos. Porque o abalo, ele com certeza vai vir. Mas com certeza o Senhor também estará pronto para segurarmos pela nossa mão direita. Para nos colocar de pé, para nos colocarmos firmes na rocha. O nosso primeiro ponto nos diz assim: qual a procedência desses ataques? De onde surgem esses ataques? De onde surgem esses ataques? A Bíblia Sagrada diz, em Efésios, aqui no capítulo 6 e versículo 12, o apóstolo Paulo, ele, orientando a igreja de Éfeso, ele diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. A recomendação do apóstolo para aquela igreja e para nós é que nós temos que identificar a fonte do ataque. E ele nos adverte, nos orienta que a nossa luta
ela não é contra as pessoas. As pessoas, elas são apenas instrumentos do inimigo. O inimigo está por detrás daquelas pessoas, usando-as de maneira, às vezes, que aquela pessoa nem sabe que está sendo usada pelo inimigo para destruir, para afrontar. O apóstolo Paulo nos dá essa linda recomendação. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. Não é contra os nossos parentes ou das pessoas que creem diferente de nós. A nossa luta não é contra os judeus. A nossa luta não é contra os muçulmanos. A nossa luta não é contra as pessoas que têm outra filosofia de vida, as pessoas que praticam religiões afrodescendentes. Não. Nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra as leis injustas. A nossa luta é contra aquilo que está por detrás dessas leis. Aquilo que é espiritual, que comanda essas pessoas. O apóstolo Paulo identifica aqui a fonte. Identifica a fonte. A nossa luta não é contra aquelas pessoas que manifestam desejo contrário à nossa fé. Se elas manifestam desejo contrário à nossa fé, é porque elas foram influenciadas por forças espirituais, por forças da maldade. É a recomendação que o apóstolo Paulo dá para a nossa igreja, dá para o nosso povo. Os inimigos visíveis, o inimigo visível, aquele que você pode visualizar, ele é somente um instrumento na mão do inimigo das nossas almas. Podemos dizer que são demônios, são adversários. Demônio significa adversário. É o adversário que produz algum tipo de sentimento nas pessoas e essas pessoas acabam trazendo aquilo, exteriorizando aquilo ali. E a gente, então, muitas das vezes pode sofrer um ataque, mas o ataque ele é produzido no reino das trevas. 1 de Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz que nós temos um adversário. Nós temos um adversário. Esse adversário, ele é o mesmo adversário de Deus e a sua obra. Ele tem. O próprio apóstolo Paulo, ao falar desse adversário, ele nos recomenda como devemos proceder para lutarmos contra este adversário. E ele nos manda que tomemos as armaduras de Deus. Tomemos as armaduras de Deus. Tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. Um dia mau. Hoje nós tivemos um belíssimo culto, onde o Senhor falou poderosamente através do nosso pastor. E ele falou a respeito do dia mau, do dia da adversidade. E há um dia que essas forças espirituais da maldade, elas se concentram para atacar mais e mais ainda
a obra de Deus. Há um período em que todas as forças da maldade são reunidas para vir na vida do servo de Deus. Ela foi reunida para atacar Jó, foi reunida ali no Egito, quando o faraó mandou matar todas aquelas crianças. Ali nos dias de Cristo, quando houve aquela matança daquelas crianças, era um dia mau. Era um dia mau. Ali muitas mães choraram, lamentaram. Era um dia mau. Um dia mau. E o dia mau ele vem sobre a vida de cada um. E nós temos que estar preparados. Temos que estar preparados. O apóstolo nos diz aqui: tendo feito tudo, ficar firmes. Então nós entendemos que temos que ficar firmes. A Bíblia Sagrada não nos aconselha a fugirmos das lutas. As lutas elas vão vir e nós temos que encará-las de frente. Não vamos abandonar. Neemias estava em uma luta. Em uma luta. O inimigo era numericamente maior do que aqueles poucos judeus que estavam ali reconstruindo os muros. Mas Neemias não fugiu, ficou firme. Por quê? Porque a vitória ela é dos servos de Deus. A vitória é dos servos de Deus. Por maior que seja a dificuldade que você venha a passar, a vitória é do povo de Deus. Eu não sei o tamanho do inimigo que você enfrenta, mas a vitória ela é sua pelo sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tiago, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:17. Nós temos aqui uma figura, e nós não vamos entrar agora no mérito desta figura, para descobrirmos e estudarmos esses equipamentos, essas armas que estão à disposição de cada um de nós. Existe o capacete, existe a espada, existe a couraça da justiça, o escudo da fé. Os nossos pés devem estar calçados com o evangelho da paz. Em um outro momento a gente pode abordar sobre essas armaduras que estão ao nosso dispor. Ao nosso dispor. Com essas armaduras nós temos condições de combater o inimigo das nossas almas. A Bíblia também diz, meus queridos e amados irmãos, que nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. É a fé. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Quem é que vai vencer as oposições aos opositores da obra de Deus? Quem é que vai vencer? Quem vence? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus.
Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você com certeza vai vencer todas as adversidades. A Bíblia nos aconselha a militar a boa milícia da fé, tomar posse da vida eterna. 1 Timóteo 6:12. E pela fé, nós experimentamos a operação do Espírito Santo na nossa vida. Ele nos ajuda a suportarmos os dias maus, os dias da adversidade. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos temer, mas crer somente. Temos que crer. Temos que crer que Deus, Ele tem cuidado de nós. Que mesmo nos momentos mais adversos da minha e da sua vida, Deus está no controle. E que a sua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que guardam, que temem o seu nome. Nesta luta, meus queridos e amados irmãos, as nossas armas, elas são espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos. Somente as armas espirituais alcançam os reais inimigos. O real inimigo daquela pessoa que vive fazendo coisas contrárias à palavra de Deus, somente com as armas espirituais nós podemos combater. Somente com as armas espirituais. Aquelas pessoas que praticam a maldade, elas são usadas pelo inimigo para praticar a maldade. São usadas. Há pouco tempo atrás, as pessoas falavam abertamente a respeito das pessoas que praticavam crime, que bandido bom era bandido morto. Isso não é a verdade. Bandido bom é bandido recuperado. Bandido bom é aquele que deixou de praticar as obras do mal e agora vive praticando as obras da luz. Porque o que faz a pessoa a fazer uma maldade é o inimigo. É o inimigo. Ele está por detrás. Está influenciando. Está influenciando a pessoa. As armas carnais só nos prejudicam. Só nos prejudicam. Muitas vezes leva-nos a dar lugar ao inimigo. O cristão, ele nunca deve partir para o confronto direto com alguém. Não, isso não é coisa de cristão. Não. Para um embate, para uma luta
Não. O cristão tem que ser prudente. Tem que agir conforme a palavra do Senhor. Não é fácil ser um servo do Senhor, não. Não estou dizendo que é fácil. Mas nós temos que nos esforçarmos cada vez mais para aprendermos a lutar com as armas espirituais. Não confiando em nosso intelecto, na nossa astúcia. Não. Temos que sempre confiar no Senhor. É Ele que dá a vitória por nós. A Bíblia diz, lá em Provérbios, que o cavalo ele está preparado para a guerra, mas é do Senhor que vem a vitória. Nós estamos preparados. Nós devemos estar preparados. O povo que estava com Neemias estava preparado. Neemias viu o perigo. Armou o povo. Os predeiros, metaforicamente falando, uma mão estava na espada e a outra na colher trabalhando. Ou seja, estavam alertas. Todos nós temos que estar alerta. O apóstolo Paulo aqui recomenda aos coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, meus queridos e amados irmãos, a nossa síntese, nosso primeiro ponto nos diz: a nossa luta, ela é espiritual. Os inimigos visíveis são apenas um reflexo de quem os projetou. Quando a gente observa a quantidade de leis que estão lá no Congresso Nacional, leis para afrontar a vida humana, para afrontar a obra de Deus, é um reflexo daqueles ativistas que as levaram às câmaras municipais, estaduais e federais. Muitos deles sendo usados pelo inimigo de nossas almas. É um reflexo. No entanto, as nossas armas também são espirituais. Não lutamos contra carne e sangue. Não lutamos contra pessoas. Não lutamos contra grupos religiosos. Não. Nossa luta não se direciona contra essas pessoas. Direciona sim contra as forças que as projetam. Devemos orar sempre para que Deus livre a nação brasileira da idolatria, do falso culto, do falso curandeirismo, das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Temos que orar sempre a Deus para que Ele livre esta nação. Para que Ele livre essa nação das falsas religiões. E que as pessoas conheçam somente a Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Para que as pessoas conheçam a Cristo como único mediador. Não há outro mediador. É único. O nosso segundo ponto, nós iremos aprender sobre como o inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ele procura atingir os seus pontos fracos. Se você tem um ponto fraco, todos nós temos um ponto fraco na nossa vida. E o inimigo, ele procura atingir aquela área da sua vida que você é mais vulnerável.
Ele procura atingir. Ele já fez isso no passado e ele faz também no presente. Então, nos dias de Neemias, ele então observou o ponto fraco daquela população, estudou. O inimigo, ele conhece a vida de todos os seres humanos. Ele conhece, ele já sabia que Neemias vinha reconstruir aqueles muros. Ele já sabia como estava o clima em Jerusalém. E ele vai investir todas as forças dele para aquela ocasião, naquele ponto. E aqui nós encontramos aqui nos primeiros pontos, que é o desprezo. O desprezo. Neemias 4:2 está bem claro. Ele dizia: que fazem esses fracos judeus? Amados irmãos, Tobias, Sambalate, essas pessoas foram usadas pelo inimigo. Assim também como nos nossos dias, muitas pessoas são usadas para amedrontar o povo de Deus. Aqui o versículo, Neemias capítulo 4 e o versículo 2, eu vou ler aqui o versículo 1 que diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita. Irmãos, você percebeu aqui que houve um desprezo à obra de Deus, um desprezo ao povo de Deus, uma propaganda para minar a fé do povo. Existem pessoas que são especialistas em colocar você para baixo, em reduzir você ao pó. Todo o empreendimento que você inicia, de repente aparece alguém e diz: isso não dá certo, isso está errado, você não vai conseguir, você é um fracassado, você é isso, você é aquilo outro. Repreenda esta pessoa em nome de Jesus. Repreenda esses pensamentos que querem minar a sua fé. Repreenda-os. Aqui está escrito que ele simplesmente ele dizendo: esses judeus estão agora sacrificando, porque eles já tinham construído o altar. Será que após um culto, após um sacrifício, esses muros vão se erguer do pó, essas coisas que já foram destruídas? Se você glorificar a Deus com inteireza de coração, com sinceridade, você pode edificar muros, cidades, fortalezas. Você pode edificar sim, porque você está firme e está com o Senhor. Eu não sei o que é que está destruído na sua família, na sua vida,
Mas se você confiar no Senhor, mesmo que se levante outras pessoas para dizer que você não é capaz, você é capaz sim de reconstruir aquilo que está caído. E há quem diga que reconstruir é mais trabalhoso do que construir. Mas você é capaz. Assim como Neemias provou aqui, nós também somos capazes. De quando nós somos tentados, nós devemos se comportar de maneira a resistirmos. Aqui em Números 13:31, de quando os 10 espias disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Números 13:31. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. Números 13:30. Trata-se de um episódio muito conhecido na vida de todos os crentes. Quando Moisés enviou aqueles espias ao observar a terra prometida, alguns deles viram, gostaram, mas trouxeram uma notícia ruim para o povo. Disseram para o povo que eles eram incapazes de vencer os habitantes daquela região. A terra de Canaã é uma terra prometida, mas estava ocupada. Aqueles povos que estavam ali deveriam receber o juízo de suas maldades, e Deus iria usar o povo de Israel para exercer juízo sobre aquelas nações. Mas o povo foi influenciado por 10 espias que disseram: nós não temos força. Aquele povo caiu no desânimo. Não confiou na palavra do Senhor. E eu digo a você também: por mais que alguém diga que você não vai conseguir, diga: eu consigo. A palavra de Deus nos diz: diga ao fraco: eu sou forte. Deus fortalece. A Bíblia diz que no Senhor nós somos mais que vencedores. No Senhor. Não vá confiar nas suas armas, não. Não confie no seu eu, não. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E o Senhor dará a vitória. Então, os inimigos, eles usam palavras de desprezo para amedrontar o povo de Deus. O segundo subponto nos diz: o inimigo ele ataca com a arma do escárnio. Ou seja, trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. O escárnio, rebaixamento. Nós, todavia, devemos observar as armas do inimigo e suportarmos como fiéis. Nós podemos até ser humilhados, como os apóstolos foram, o próprio Senhor Jesus foi. Mas saiba de uma coisa: Deus vai exaltar soberanamente. O Senhor Jesus passou por muitas aflições, mas Deus o exaltou. Não baixe a guarda. Não desanime. Saiba que há um Deus que luta por nós.
Temos que aprender a resistir a esses ataques. A resistir a esses ataques. O Senhor Jesus foi fortemente afrontado, atacado. Não é diferente conosco. Não é diferente na minha e na sua vida. Os ataques vão vir, mas tenhamos fé que vamos vencer. O próprio Senhor Jesus foi entregue aos gentios para que dele escarneçam e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Veja aí o que aconteceu com o Senhor. Pode vir falsas acusações contra você. O Senhor Jesus foi acusado após realizar um milagre, de fazer aquele milagre, aquela cura, porque ele fazia aquilo pelo príncipe das trevas. Acusaram Jesus de estar sendo usado pelo inimigo. Acusaram. Quantas e quantas acusações já passaram sobre o povo? De todas o Senhor livrou. E Ele continua a livrar. Os que são carnais, eles procuram escapar do escândalo da cruz. Existem certas pessoas que não querem passar por aflições, por tribulações, mas se perseguiram a Cristo, se atacaram a Cristo, e Ele deixou isso bem claro para nós, que também nós iríamos ser perseguidos. E Ele disse para os seus discípulos: perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Perseguirão também a vós. E é importante identificarmos as fontes desta perseguição e não baixarmos a cabeça, estarmos firmes para suportarmos essas adversidades. Então, os inimigos atacam com as armas do escárnio. Ou seja, estavam aqui com eles Tobias, o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derribará facilmente o seu muro de pedras. Eu não sei o que é que você tem construído na sua vida, mas saiba que o inimigo não valoriza nada que você constrói. Você já parou para pensar? Tem pessoas que atacam você de todas as maneiras. Tudo que você faz, aquela pessoa vem e diz: não presta, não serve, não é assim. Tem pessoas que são especialistas em fazer isso. Às vezes é uma dona de casa, uma senhora cristã, ela prepara o almoço para aquele esposo. Quando ele chega, aquele homem muitas vezes ímpio, ele não valoriza. Ela lava a sua roupa, ajeita a casa, e nunca recebe um elogio. Pessoas que não valorizam. Não valorizam. São opositores. São opositores. Agora você não vai deixar de fazer essas coisas porque não há uma valorização.
se Neemias tivesse baixado a cabeça e falado consigo mesmo, não, eu vou parar porque realmente o muro é fraco, vai cair, não vai resistir. Não. Neemias foi orar. Neemias foi orar. Foi falar com Deus. E apresentou a Deus, está aqui, Senhor. É o que esses homens dizem de nós. Que o nosso trabalho é em vão. E a Bíblia diz: quem trabalha no Senhor não é em vão. O vosso trabalho na obra de Deus não é em vão. Talvez as pessoas não valorizem o trabalho que você faz aí na sua igreja, na sua congregação. Saiba que tem um que valoriza. Não baixe a guarda. Continue fazendo o seu trabalho. Eu não sei que tipo de trabalho você desempenha aí na sua empresa, no seu trabalho, na sua igreja. Continue fazendo o seu trabalho. Que um dia Deus vai lhe exaltar. E apresente a Deus aquelas pessoas que desdenham de você. Então, Neemias diz: ouve, nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. Terceiro subponto diz, continuando: e estava com ele Tobias. Aliás, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Eu não sei qual foi a chamada que Deus fez para você, mas Deus chamou Moisés para uma obra. Deus chamou Moisés. Moisés olhou para o tamanho da obra e disse: eu? Não. Ele recusou a ir. Ele recusou. Não recuse a obra que Deus entregou nas suas mãos. Moisés, então, ele resolve meditar na palavra de Deus. E Deus fez-lhe uma promessa: eu vou com você. Deus está conosco. O Senhor, o Deus de paz, é quem faz todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos em suas mãos. Trabalho que você desempenha, seja na sua vida eclesiástica, na sua vida cultural, no seu trabalho, você é apenas um instrumento de Deus ali. É Deus quem executa aquilo ali. O profeta Isaías diz aqui: Senhor, tu nos dará a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Deus, ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Ainda que você seja pequeno, Deus lhe usa para fazer uma grande tarefa. Foi assim com o rei Davi. Foi assim com Sansão. Foi assim com Neemias. Qual era a experiência militar? Qual era a experiência de arquitetura que Neemias tinha? Neemias era um copeiro. Ele entendia lá das coisas do reino, lá dos alimentos que o rei degustava.
dos negócios do rei, mas ele não era um estrategista militar, não. Mas Deus o capacitou. Deus o capacitou e ele continua a capacitar também pessoas nos nossos dias. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias. Os samaritanos diziam que Neemias, depois que construísse ali os muros, Neemias queria se tornar o rei. Neemias queria ser rei. Neemias queria ser um governador para sempre ali. Calúnias. Calúnias. Que Neemias queria tomar o lugar do soberano da Pérsia. Quantas e quantas calúnias esse povo levantou contra Neemias. A nossa lição aqui diz que Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Ou seja, o inimigo ele é especialista em falar calúnias, mentiras. Hoje em dia nós conhecemos aí, através das redes sociais, as fake news, as mentiras. Isso parece até que são verdades. E a gente tem que observar se essas notícias que circulam nas redes sociais são realmente verdadeiras ou não. Muitas das vezes são calúnias. E calúnias que podem trazer um prejuízo muito grande, muito sérios para aqueles que são acusados. Nós já temos visto várias pessoas que são acusadas e posteriormente é provado que é uma acusação falsa, mas já tem causado um grande estrago na vida daquela pessoa. O cristão, ele não deve, em hipótese alguma, acusar, caluniar. Não, isso não é papel do cristão. Mesmo que aquela pessoa ela realmente tenha cometido algo para desabonar a fé, para desabonar as condutas sociais, mas o crente, ele sempre deve manter uma postura cristã, de pedir a Deus que livre aquela alma, de pedir a Deus que aquela alma que pecou, que ela não venha mais pecar. Os samaritanos, eles espalhavam calúnias contra Neemias. Neemias simplesmente diz: coisa nenhuma é verdade. O inimigo usa como arma a astúcia, calúnias, mentiras. Essas ameaças nós temos que saber tratar bem com elas e não nos deixarmos abater. Neemias continuou a sua obra, continuou orando e continuou agora mais esperto ainda. Ele já conhecia a intenção do inimigo e agora ele estava mais esperto. Ele não dava brecha nenhuma. Não dava brecha. Colocou o povo, armou o povo. E é muito bom quando o cristão está armado com a palavra de Deus. O cristão tem que estar armado com a palavra para responder de acordo com a palavra. E é a espada. É a palavra. É a palavra. O tópico 3 diz: qual o segredo da vitória? Qual o segredo da vitória? O segredo da vitória é que você faz a vontade de Deus.
Você faz a vontade de Deus. Você está fazendo a obra de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus do céu é o que nos fará prosperar. Neemias sabia que Deus havia enviado para aquela obra. Também digo, você sabe quem foi que você creu? Você tem certeza realmente em quem você creu? Se você tem certeza da sua fé, não se deixe abalar, porque a vitória, ela é nossa. Quem é que vence as oposições, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É o único mediador? É aquele que morreu na cruz para nos salvar? Neemias era homem de oração. Ele levou até Deus as suas orações. Ouve, nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate. O Senhor apresentou os inimigos dele aqui também. Neemias disse: lembra-te de mim. Estou fazendo uma obra, estou fazendo bem. Essas pessoas que estão me acusando, lembra-te dela. Faz com que elas retrocedam, reflitam. A Bíblia nos recomenda a orarmos sem cessar. Jesus, ele deixou esse grande exemplo para nós. O apóstolo Paulo nos aconselha que a oração e súplica no Espírito. Perseverai nas orações. Não devemos desvanecermos nas nossas orações. Persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Temos que persistir na nossa oração. Daniel, ele orou durante 21 dias. E durante esse período de oração de Daniel, as orações que Daniel fez, elas foram ouvidas. E foram ouvidas no primeiro dia. Mas a resposta só veio com 21 dias posterior. Nós não vamos entrar aqui no estudo da oração de Daniel, mas fica-nos a lição de que no momento em que você começa a orar, Deus já está ouvindo a sua oração. Talvez a resposta não venha no mesmo dia, na mesma hora, na mesma semana, no mesmo ano, mas a resposta, ela chega. Um dia a resposta chega. A oração, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos impulsiona a orarmos. O Espírito Santo, ele ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O cristão, ele deve sempre dar ouvidos à voz do Espírito. O Espírito, ele intercede por nós, como diz o apóstolo, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele não está preocupado com o tamanho do inimigo, não.
Talvez eu esteja e você esteja, mas ele não está. Está preocupado em apresentar a minha e a sua causa nas mãos do Senhor. Assim como Neemias reconstruiu aqueles muros, encontrando dificuldades, e os seus moços, os seus liderados, estavam armados e ao mesmo tempo trabalhando. Fique também armado com a palavra do Senhor e trabalhando na sua obra, que assim o Senhor vai nos dar a vitória. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos por mais uma escola bíblica dominical. Agora, Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a todos os teus filhos, ó Pai, livrando do mal, livrando das oposições. Ajuda, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, passando por momentos de dificuldades, que estão sendo caluniados, que estão sendo, ó Pai, alvos de ataques, ó Deus, através das redes sociais, através da mídia. Livra, Senhor, com a tua mão poderosa. Pai bendito e amado, abençoa todos os teus filhos, eu que te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações e as virtudes do Espírito Santo de Deus permaneçam com todo o seu povo, e quem tem fé, diga amém. E dê aí o seu like aí no nosso vídeo.